Criada em 1118 em Jerusalém, uma ordem da cavalaria chamada de Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, famosa como Ordem dos Templários. Ela era composta por 9 cavaleiros franceses. Seu objetivo, pelo menos aparentemente, era velar pelas conveniências e pela proteção dos peregrinos cristãos no território sagrado. Os templários estavam, nesta época, cravados no núcleo central do território de seus adversários, pois sua sede estava instalada em um edifício vizinho da mesquita de Al-Aqsa, uma doação do rei Balduíno II, o que sobrara do Templo de Salomão. Este grupo logo se consagrou, tornando-se poderoso nas esferas política, bélica e econômica. Ao longo do tempo, esta ordem obteve um número de territórios europeus, doados por benfeitores cristãos dos mais diversos, dominando desta forma grande parte da Europa. A Ordem dos Templários era uma espécie de sincretismo entre a fé monacal e a coragem de guerreiros de alto nível, constituindo assim uma das mais destemidas e poderosas congregações militares do período marcado pela presença das cruzadas. Os cavaleiros que fundaram a ordem realizaram na época um voto de pobreza. A recém-nascida instituição passava a ter como símbolo um cavalo montado por 2 cavaleiros. Dizem as lendas que na primeira década de vida, os cavaleiros da ordem teriam achado sob as bases da sede um grande tesouro, documentos e outros objetos preciosos que lhes concedido um intenso poder. Outras histórias narram o suposto encontro do Santo Graal, o cálice sagrado dos cristãos. As 2 versões acreditam que os guerreiros teriam transportado para a Europa os seus achados e obtido do Papa Inocêncio II poderes sem limites em troca do tesouro conquistado. Seja como for, os templários se desenvolveram com uma velocidade surpreendente, tanto numericamente quanto em domínio político, somando terras e juros de empréstimos concedidos a reis e nobres, bem como ao clero, semeando assim o futuro intercâmbio bancário. Tanto poder e riqueza lhes angariaram rivalidade e temores, sentimentos que no século XIV se concretizaram sob a forma de um complô armado pela cumplicidade entre o rei francês Filipe IV e o Papa Clemente V. Os 2 se uniram e teceram um plano cruel contra os templários. O Papa forjou acusações pretensamente inspiradas por uma visão divina, na qual os monges guerreiros são declarados culpados de heresia, de difamação do nome de Deus, bem como das coisas sagradas, de adorar outros deuses, de perversões sexuais e de praticarem magia. O pontífice alega ter obtido do Criador orientações para depurar o planeta, com tortura dos cavaleiros templários, para assim convencê-los a confessar as suas pretensas heresias. Tudo corre como esperado. Do dia 12 para 13 de outubro de 1307, edifícios de todas as sedes dos templários são invadidos. Os soldados são presos, torturados e consumidos nas fogueiras, como se fossem realmente hereges. O último grão-mestre desta ordem, Jacques de Molay, ao ser executado em meio a chamas, teria lançado maldições a todos os seus perseguidores, principalmente ao rei, ao papa e a um cavaleiro, Guilherme de Nogaret, executor das ordens reais. Dentro de um ano, o prazo estabelecido por Jacques para o encontro de seus adversários com Deus, os 3 amaldiçoados morrem. Filipe IV não consegue dar prosseguimento à sua descendência no trono, o que acarreta uma grave crise, a qual culmina na Guerra dos 100 Anos. O rei tenta se apoderar dos tesouros da ordem, mas estes desaparecem sem nenhuma explicação. A esquadra dos templários, com a suposta riqueza, nunca mais é vista. Alguns dizem que os tesouros foram parar em territórios portugueses. Outros acreditam que eles estão ocultos na Inglaterra. Outros ainda creem na Escócia como o melhor destino. Muitos pesquisadores estabelecem até mesmo uma possível relação entre a maçonaria e os templários.